Oi, 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 lindezas! Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai fazer aqui um resumão da disciplina aí de metodologia da matemática. E como vocês já sabem, né, o ensino de matemática, ele provoca aí um sentimento. Que sentimento? De que essa ciência se trata, né, lógico, de uma importante área do conhecimento, a gente sabe. No ensino da matemática, como nós vimos durante todo o semestre, é muito comum, né, gente, a gente ter frustrações oriundas de resultados negativos, né, que são obtidos aí com frequência em relação à aprendizagem da matemática. Então, é necessário o quê? É necessário reconhecer que a matemática, ela é uma ciência humana, ela é, sim, fruto das necessidades e preocupação, né, de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. E resumindo tudo isso, gente, a matemática ela é uma ciência viva. Que tudo que nós vimos que foi, né, não é que foi criado, inventado, mas foi desenvolvido na área de matemática, foi pela necessidade humana. Então a matemática ela é uma ciência viva. Por quê? Porque ela contribui para solucionar o que, gente? Os problemas do cotidiano que nós temos, né? Os problemas científicos, tecnológicos, e ela também, além de solucionar esses problemas, ela alicerça descobertas e construções aí, né, gente, que inclusive impactam, né, aí o mundo. A gente sabe que quando a gente pensa numa invenção, se a gente for analisar a invenção, há matemática ali nela. Então a gente sabe que é importante. E quando a gente para também para pensar na matemática, a matemática ela trabalha com um amplo campo aí de conhecimentos, né, e relações que despertam a nossa curiosidade, né? E o que acontece? Quando a nossa curiosidade ela é despertada, instiga algumas capacidades que nós temos. Por exemplo, instiga para nós a capacidade de abstração, né, de abstrair, a capacidade de generalizar, a capacidade de prever. Tudo isso, gente, decorrente aí da matemática. Beleza? Então vamos aqui, deixa eu passar. Bom, como nós sabemos, os números, e a gente já conversou muito isso no semestre, eles estão em toda parte. Seja na hora de que você marcou lá no despertador para acordar, a quantidade de biscoitos que você levou, né, para você comer em um determinado local, na metragem, né, do tecido, da roupa que você está usando, na porcentagem da sua renda que é separada para os estudos, da porcentagem da sua renda que é separada para a sua alimentação. Então, a gente deve ter muito cuidado para trabalhar a construção de número, a construção de numeral e a construção de algarismo. Gente, quando nós contamos, quando nós ordenamos ou quando nós medimos, a ideia que nos vem à mente é a ideia de quantidade. Então vamos ver aqui essa diferença. Olha só, primeiro, o algarismo, gente, é todo o símbolo numérico que usamos para formar números escritos. Então nós temos algarismos que vão de 0 a 9. Numeral é toda a representação de um número, seja ela escrita, falada ou, né, digitada aí, beleza? E número, gente, número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando a gente conta, quando a gente ordena, quando a gente mede. Então, a gente está pensando em números quando a gente conta as portas de um automóvel, quando a gente enumera a posição de uma pessoa na fila, a moça de rosa é a quarta. Ou medimos o peso de uma caixa, que a gente fala assim, nossa, essa caixa aqui está pesando, de repente, 200 gramas, tá? Então, essa é a diferença que nós temos. E a gente tem que entender que a construção do número se dá após o conhecimento do algarismo. Nós vimos a questão do algarismo, eles não foram criados ao acaso. Dentro de cada algarismo há a quantidade nele, e isso tem que ser passado para a criança, tá? Quando eu falo, né, o número, na verdade, então é o numeral, tá? É o símbolo, é a representação dele, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui eu marquei a compreensão do número. Eu quero começar dizendo ao contrário. A não compreensão, gente, do número
ela é um dos principais motivos para as dificuldades matemáticas que são apresentadas pelas crianças nas séries iniciais. Então, quando a criança ela está ali apresentando para a gente a dificuldade, é porque ela não teve a compreensão do número. É muito importante que as crianças nas séries iniciais elas se apropriem dos números, porque quando ela se apropria do número, quando ela constrói o número realmente, aí a gente consegue trabalhar as operações, né, os algoritmos com essa criança. E por falar, né, gente, em operações, a gente vai rever aqui rapidinho os termos e as ideias de cada uma das 4 operações básicas. Então, lembrando, né, gente, que o Piaget, para o Piaget, as crianças escrevem, né, a partir das suas hipóteses. Então, ela tem as hipóteses e aí ela vai escrever. Então, nesse caso, a escrita numérica para o Piaget, ela é o quê, gente? Ela é resultado de uma correspondência da numeração falada, que vai levar a criar aí as notações não convencionais e as convencionais. Um exemplo, né? Por exemplo, não convencional, 324. 300 mais 20 mais 4. Essa decomposição é o valor, né, relativo a cada numeral de acordo com a sua posição. E aí, gente, falando em adição, a ideia nada mais é, né, que o ato de adicionar algo é unir todas as partes e com isso a gente chega em um todo. E o sinal que é utilizado para né, para essa operação é esse sinal de mais, que a gente conhece, certo? Olha só, na adição, cada termo ele é chamado de parcela. Nós podemos ter 2 parcelas, 3 parcelas, 4, 200 parcelas, tá? Todas elas são parcelas. O resultado, ele já leva o nome de soma ou total. Então, quando a gente fala na palavra soma ou a gente fala na palavra total, nós estamos tratando aí da operação de adição, tá? E algumas operações, quando a soma ou o total do valor da unidade, ou do valor da dezena, ou da centena, ele ultrapassa, né, o 9, a gente precisa fazer aquilo que a gente chama de reagrupamento. E o que é o reagrupamento, gente? É aquele transporte, não é o vai um, é o transporte de unidades que forma a dezena lá para a dezena, de dezenas que formam uma centena e a gente agrupa ali na centena, tá? E aí, conforme a gente até viu, lembrando as propriedades da adição, a gente tem a comutativa, a associativa, o elemento neutro e o fechamento da adição, tá? Então, bom, de um modo geral, né, gente, não tem muita dificuldade para identificar situações que envolvam a adição, que o resultado, para você chegar ao resultado correto da pergunta que foi feita, você vai precisar fazer uma adição. Então, geralmente não tem muita dificuldade. Só que isso já não acontece com a subtração, tá? De uma forma geral, é muito mais difícil as crianças identificarem aí a presença da subtração nos problemas que são criados. Então, qual seria a razão dessa dificuldade que as crianças apresentam? Bom, a razão, gente, está no fato de que, geralmente, nós associamos a subtração apenas ao ato de retirar, né? Então, quando vem a palavra retirar, retirou, a gente associa com facilidade que é uma subtração. Só que nós temos outras 2 situações que também são relacionadas com a subtração, né? Que são aqui, ó, que é os atos aí de comparar e os atos de completar. Então eu vou exemplificar cada uma dessas ações, né? Dessas ideias que estão relacionadas à subtração. Mas vamos relembrar antes os termos. Nós temos o minuendo, que é o total que nós temos. O subtraendo é aquele valor a ser retirado. E o resultado da subtração, diferente da adição que é soma ou total, aqui é resto ou diferença.
Então, vamos, né, ver aí, deixa eu passar aqui, a questão do ato de retirar, né, a ideia de retirar. Então tá aqui, ó, quando Oswaldo abriu a papelaria pela manhã, havia 56 cadernos na prateleira. Durante o dia, vendeu 13. Ao fechar a loja, quantos cadernos havia na prateleira? Bom, gente, o que acontece aqui? Para resolver esse problema, geralmente a gente vai pensar assim, né? Dos 56 cadernos que eu tinha, né, retiramos 3. Então, para saber quantos cadernos ficaram, a gente faz aqui a subtração, que é 56 menos 13, que vai dar 43. Então, a gente responde essa pergunta com facilidade, que no final havia 43 cadernos na prateleira. Aqui é a ideia de retirar, é a ideia mais tranquila, a gente diria assim, para as crianças das séries iniciais. Agora, olha só a ideia de um problema que envolva comparação, a ideia de comparar. Então tá aqui, ó. João pesa 36 quilos e Luiz 70 quilos. Quantos quilos Luiz tem a mais que João? Então, esse tem a mais que João, muitas vezes as crianças, como elas não se apropriaram dos conceitos, não se apropriaram das ideias da subtração, ela vai fazer uma adição aqui, porque tem essa palavra mais. Então, é isso que a gente tem que trabalhar com as crianças, é a ideia que o texto está trazendo. Aqui, a gente está fazendo uma comparação entre o peso do João com o peso do Luiz. E eu quero saber, na verdade, que diferença que tem entre esses dois pesos, né? Quantos quilos? Então, essa pergunta aqui, ela envolve a comparação. E aí, a gente resolve efetuando uma subtração, que é 70 retirando 36 quilos, né? Porque são 70 quilos do Luiz, retirando os 36 quilos do João, a gente chega no resultado 34, que é a resposta que pediu, que o Luiz ele tem 34 quilos a mais do que o João. Percebe? E a terceira ideia que a gente tem da subtração é a ideia de completar, tá? Então, olha só. O álbum completo terá 60 figurinhas. Já possuo 43. Quantas faltam? Gente, para descobrir quantas figurinhas faltam para completar o álbum, a gente tem que pensar na subtração, porque tem que fazer esse complemento. Então, a gente tem que pensar na questão que o álbum inteiro são 60, eu tenho que retirar aquilo que eu já tenho para descobrir quanto está faltando. Então, é a ideia de completar, que daí a criança fazendo a subtração, ela vai chegar ao resultado de que faltam 17 figurinhas aqui. Beleza? Bom, a multiplicação. Gente, a multiplicação de um número natural nada mais é do que uma adição sucessiva de parcelas iguais, tá? Só que às vezes, quando eu tenho 2 ou 3 parcelas, ok fazer a adição, mas às vezes são muitas parcelas, 35. Já pensou fazer uma adição, 35 parcelas, parcelas iguais? Então, a gente tem que entender o seguinte, que a ideia que a gente tem é a adição de parcelas iguais. Essa é a ideia. E os termos corretos aí da multiplicação é o multiplicando, né, que é o número a ser multiplicado. O multiplicador é quantas vezes, inclusive, né, gente, a multiplicação é representada por esse xizinho, que na verdade significa vezes. E o resultado aqui não é resto, não é diferença, não é soma, não é total, é produto. Agora, a multiplicação, diferente de outras, ela tem 2 nomes, 2 termos para cada etapa. Eu posso usar multiplicando, como eu posso colocar fator. E vou usar multiplicador, também pode ser fator. Por isso que a gente fala que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas vai alterar a representação. Então, cuidado, tá bom? Por quê? Se eu faço 8 vezes 2, 16, o número a ser multiplicado é 8. E o multiplicador é 2 vezes. Então, eu teria 2 conjuntos com 8 elementos dentro. O produto é 16. Agora, se eu inverto, ao invés de 8 vezes 2 é 2 vezes 8, eu tenho
8 conjuntos com 2 elementos dentro, que o meu produto vai ser o mesmo, vai ser 16, mas a representação ela é diferente, então a gente tem que tomar cuidado com a representação, tá bom? E aí a gente entra na divisão. A divisão, gente, é a operação matemática que a gente utiliza para separar, né, os elementos de um conjunto em conjuntos menores. Então, eu tenho um todo e separo em conjuntos de quantidades iguais, menores. Então, assim, o que tem que entender que é uma repartição. Só que não pode, se eu falar assim para vocês, nossa, ganhei uma caixa de bombom, eu vou dividir para nós. Aí eu fico com 2, você fica com 3, ele fica com 7. Isso eu estou repartindo, assim, eu estou dando, tá? Aleatoriamente. Quando a gente fala em divisão, dividir, as partes têm que ser iguais. Se eu fiquei com 2, ele fica com 2, você fica com 2. Se ele fica com 7, você fica com 7 e eu também fico com 7, tá? Então, a divisão, ela possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, né, gente? Por isso, né, a importância de compreender o funcionamento correto para se aplicar adequadamente. O número que será dividido, ele chama dividendo. O número pelo qual vai ser dividido, né, a quantidade que eu tenho que fazer de grupos menores, a gente chama de divisor. O resultado da divisão é quociente. E em alguns casos, quando a divisão não é exata, pode haver o resto, tá? Então, a divisão, ela é uma operação que está ligada à ideia de repartir quantidades em partes iguais, tá bom? E na ideia de verificar quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Então, por exemplo, se eu tenho, que nem aqui, ó, 10 dividido por 3, eu posso ter essa ideia assim. Quantas vezes o 3 cabe em 10, tá? Então, essas duas ideias distintas que a gente tem na divisão, que são, né? Divisão por repartição, partes iguais. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 824 bolinhas de gude repartidas para 2 crianças. Quantas bolinhas cada um ficará? Eu vou fazer 824 dividido por 2, vou chegar lá em 412, tá? Agora, divisão por comparação ou medida. Então, por exemplo, quantas vezes o 3 cabe em 422? Ou quantos grupos de 3 cabem em 422? Então, ele vai ter que fazer 422 dividido por 3. Ele vai descobrir que vai dar 147, mas vai ter um resto, vai sobrar 1. Esse 1 que sobrou, ele não pode dividir, porque eu não posso ter um grupo com quantidade a mais que os outros, então esse é o resto. O resto, ele é sempre menor que o divisor. Nunca o resto pode ser maior que o divisor, tá bom? E já, né, gente, que a gente tá falando em fração, a gente não pode, em divisão, a gente não pode esquecer da fração. Porque a fração é uma divisão e por isso vale lembrar, né, gente, que a fração pode ser vista como uma razão. E o que é uma razão? É uma relação entre duas grandezas que pode ser utilizada como meio de medida, relação, né, entre duas grandezas, representação fracionária, representação de números fracionais. Então, a gente vai utilizar aí a fração, tá bom? Que é uma divisão, beleza? Deixa eu... Bom, gente, aqui a utilização de episódios, né, e problemas históricos da matemática, bem como assim a proposição de jogos didáticos como situações desencadeadoras aí do ensino, bem como aí a fixação de conceitos, eles constituem para nós possibilidades metodológicas bem significativas, tá, para o ensino matemático. Então, muitos professores, eles acham que a apresentação de listas, né, de problemas ao término da abordagem de cada conteúdo é um procedimento metodológico. Ele dá aquela lista de exercícios. Gente, não é procedimento metodológico, tá bom? Claro que nós adultos fazermos treino
Beleza, né? A gente quer treinar. Agora, as crianças, elas estão no processo de desenvolvimento das estruturas do pensamento. E por isso, elas necessitam de ações significativas. E lista de continhas não é significativo para a criança, tá bom? Então, a gente tem que analisar com isso muito bem o que a gente vai usar para as aulas para o nível 1. Nós estamos falando de nível 1 aqui. Óbvio que lá no ensino médio, se eu fizer uma lista, vai ser bom, porque eles vão estar fazendo treino. 20% é conceito, 80% é treino na matemática. Só que as crianças do nível 1 estão desenvolvendo. Então, a matemática ela precisa ser muito significativa. E os procedimentos metodológicos, eles precisam ser muito bem analisados e refletidos para que eles possam ser assertivos aí para as crianças, tá bom? E a gente tem que conhecer o material. Por exemplo, se eu pegar o jogo de cartas, vamos pensar num jogo de cartas, para trabalhar números racionais. É um procedimento metodológico assertivo? Sim ou não? Não é, tá, gente? O jogo de cartas não dá, porque o jogo de cartas, a não ser que seja bem específico números racionais, o que é muito difícil. O jogo de cartas comum, ele traz os números inteiros. Então, você tem que conhecer bem aquilo que você quer usar, saber o procedimento metodológico e tem que ser assertivo para o objetivo a qual você quer, tá? Bom, aí quando a gente pensa no eixo de grandezas e medidas, a gente sabe que esse eixo ele constitui, né, ele é importante nesse processo de alfabetização matemática. Por isso a gente tem que trabalhar buscando o quê? Construir situações, problemas que expressem o uso das medidas no contexto dos alunos que você tem, por isso você precisa conhecer seus alunos, né? A gente tem que ensinar os alunos a representar, né, grandes medidas com representações numéricas, simbólicas, de diferentes grandezas. Tem que fazer análise dentro da mesma grandeza as diversas medidas. Por exemplo, as transformação de metro em quilômetro, metro em milímetro, grama em quilograma, grama em hectograma. Então, a gente tem que trabalhar isso, tá bom? Pensando um pouquinho nas tendências, né, na matemática, eu quero destacar aqui um pouquinho com vocês a questão do letramento matemático. Porque uma das principais qualidades do professor é estabelecer uma ponte de ligação entre tarefas cognitivas. O que são tarefas cognitivas? São os objetivos, os conteúdos. Então, eu tenho que fazer essa ligação entre as tarefas cognitivas e as capacidades dos alunos para enfrentá-las, né? E o modo como os objetivos das matérias, como que eles vão ser trabalhados para transformar em objetivo da matéria em objetivo para os alunos. Então, o planejamento diário das aulas de matemática, ele é necessário. Você não pode chegar do nada e dar sua aula sem você ter feito um planejamento. Tem que ter as premissas básicas, tá? Então, quais são as premissas básicas para um professor? Primeiro, gente, você tem que ter domínio do conteúdo. Se você não tem domínio do conteúdo, você precisa estudar o conteúdo. Agora, não basta falar, eu domino o conteúdo, eu sei. Você tem que ter uma boa didática para transmitir esse conteúdo para a criança. E não é só, eu conheço bem, eu tenho boa didática. Tá, mas e a utilização correta da metodologia? Os procedimentos, os métodos? O jogo, você tem que ter a utilização correta da ferramenta a ser utilizada para desenvolver, né, a estrutura de pensamento aí das crianças. Bom, falando um pouquinho em tendência, eu quero destacar a história da matemática. Por quê? Porque a história da matemática ela pode oferecer uma importante contribuição no processo de ensino e aprendizagem. A criança tem que entender os porquês. Porquês, né? Eu estou aprendendo isso, estou desenvolvendo isso para quê? Por que foi? Como surgiu? Lá no ensino médio, ok, gente, a gente já vai fazendo. Agora, o ensino fundamental 1, eles estão desenvolvendo. Então, a história da matemática, ela tem que ser muito presente nas aulas,
tá? É muito importante as crianças saberem como que as coisas surgiram. E aí cabe a você, professor do nível 1, fazer isso, beleza? Bom, etnomatemática é a arte, né, ou técnica de explicar, de entender, de desempenhar a realidade dentro de um contexto cultural próprio. Então, a matemática trabalhada na periferia não é a matemática trabalhada no centro, não é a matemática trabalhada lá no quilombo, não é a matemática. Então, você percebe? Você tem que trazer a cultura de onde a sua turma está inserida para dentro da sala de aula. E o Brasil, né, gente, tem uma múltipla história cultural, a ampla finalidade da etnomatemática é reconhecer a cultura, né, plural que é responsável pela constituição do nosso país. E a gente tem que se valer disso. Então, a etnomatemática, gente, ela é uma abordagem histórico-cultural da disciplina. Então, você tem que trazer isso para a sala de aula de matemática. Ah, mas isso não é história? É história, mas tem a ver com a matemática, por isso que trabalha-se muito com a etnomatemática. Por quê? Porque a matemática não pode ser compreendida somente como uma constituição social, mas ela tem que ser compreendida como uma construção histórica, uma construção política também, tá? Trabalhar matemática significativa. Bom, gente, trabalhar a etnomatemática no espaço escolar, até D'Ambrosio, ele coloca, né, ele fala o seguinte, que trabalhar essa etnomatemática é contribuir para que as novas gerações que vêm conheçam e reconheçam uma matemática muito mais cultural, muito mais ligada ao cotidiano, né, dela, muito mais ligada aos diversos grupos étnicos que ela tem, tá? Então, a gente tem que incorporar no currículo matemático o conhecimento que é advindo aí da vida da criança, de onde ela está inserida. Belezinha? Bom, outra tendência matemática que a gente falou muito nesse semestre foi a resolução de problemas. A resolução de problemas é uma demanda que está no dia a dia da nossa vida. Todo dia a gente tem que resolver problemas, gente. Então, ela pode estar relacionada na sala de aula com diversos aspectos, como, por exemplo, a necessidade da gente de consertar um aparelho que quebrou, de resolver uma situação social que foi um conflito e muitas outras coisas. Então, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, né, os PCNs, a resolução de problemas é um caminho, assim, gente, riquíssimo, excelente para trabalhar o ensino da matemática, tá? E, né, gente, que, embora as proporções sejam diferentes do ensino da matemática para jovens como para criança, a gente tem que lembrar que tanto adultos quanto os jovens, quanto as crianças passam por problemas. Por isso que a gente tem que trabalhar essa questão, essa tendência. Bom, existe um percurso traçado pelas pessoas quando eles aplicam estratégias de resolução de problemas. A gente costuma descrever em etapas, tá? Que acabam virando terminologias. Então, por exemplo, a gente tem que ter a identificação da situação, que é reconhecer que há um problema a ser resolvido, porque só assim a gente vai querer resolver. A gente depois vem para a distinção do problema, especificamente o que se precisa, gente, para resolver. O que eu preciso para resolver o problema? Tá, e como que isso vai ser feito? Daí a gente vai para a investigação, que a gente vai estudar as formas de chegar ao objetivo, os meios, os objetos que a gente vai utilizar para isso. E nisso demanda o quê? Um planejamento, que é desenvolver a solução que foi levantada na investigação, empregando melhorias das ideias iniciais, e depois a gente tem a execução, né, gente? Que é realizar o previsto para atingir o quê? Essa resolução do problema, tá? E aí a gente entra nos tipos de problemas que a gente trabalhou muito com o livro Ler, Escrever e Resolver Problemas. Nós vimos, gente, os problemas convencionais. Os problemas convencionais são aqueles que podem ser transformados em problemas desafiadores, né, para os alunos, para fazer eles, para motivar a buscar soluções. Por quê? Os convencionais são aqueles mais usados e muitos deles não têm desafio nenhum para a criança. Então, nesse tipo de problema, a gente pode transformar para criar os desafios, tá?
Problemas, por exemplo, convencionais com muitos dados, com muitas informações, eles podem também ser transformados em frases curtas, que vai facilitar aí a leitura por parte das crianças, tá? A gente tem os não convencionais, que eles são apresentados aí por meio de textos muito mais sofisticados, pode conter histórias fictícias, histórias, personagens imaginados, que são criados justamente para o enredo, né, do problema, para desenvolver a imaginação aí da criança. E um exemplo são os problemas que nós temos no livro O Homem que Calculava, de Malbataran. Gente, esse livro é riquíssimo de problemas não convencionais, que leva a gente a desenvolver as estruturas de pensamento, tá? Outro problema são aqueles problemas que não têm solução. Antigamente, eles eram repudiados, rejeitados pelos matemáticos, só que hoje eles são vistos aí como uma estratégia riquíssima, tá? Porque vai por tentativa de erros, né? Ele vai estimular o senso investigativo e vai se chegar à conclusão que muitos dos problemas da nossa vida do dia a dia não têm solução, tá? E aí a gente entra com aqueles problemas que tem mais de uma solução, né? Esse tipo de problema aqui faz cair por terra o tabu de que para todo problema matemático tem uma solução. Aqui faz que não. Ó, eu e você temos juntos R$6. Quanto dinheiro eu tenho? Olha só, eu posso não ter nada e você 6 e juntos nós temos 6. Então, olha quantas possibilidades de resposta para um único problema. E a gente tem que colocar para as crianças isso daí. Agora, gente, diferente da resolução de problemas, em que geralmente, né, a nossa criança aí, ela sabe onde ela quer chegar, porque ela deseja obter uma resposta para uma pergunta que foi feita, a investigação matemática, ela enfatiza o caminho a ser percorrido. Então, quais os procedimentos que eu vou ter, né, para atingir? Então, eu tenho que ter as descobertas, por isso que eu pus até um detetive aí, porque a gente vai provocar nessa criança, tá? O caminho a ser percorrido para chegar num resultado. Então, a gente vai ter discussão depois. Qualquer um vai se sentir um detetive aí, porque ele começa com uma pista, ele vai perseguir sozinho, ele escolhe a direção. Mesmo quando ele encontra dificuldades, ele tem que guardar as ideias que ele já tinha, recomeçar o pensamento dele, tá? Bom, atualmente, gente, os alunos, eles vêm mais e mais demonstrando aí uma mudança de perfil, que é muito diferente de como era anos atrás, né? Eu que estou há 32 anos na sala de aula, quantas gerações, né, já foi mudando. Então, a gente vê que as novas tecnologias que chegaram, e elas estão à disposição de todas as crianças têm acesso a muitas informações, a todo tipo, né, televisão, internet. A gente vê que as crianças não brincam mais nas calçadas, não estão brincando de amarelinha, de pique-esconde, de pega-pega. O espaço delas está reduzido também, não vê mais crianças que ficam na rua, né? Tem os condomínios. Então, as brincadeiras de hoje, elas acontecem na frente do computador, no videogame, né? Pela internet. Então, a gente tem que fazer um resgate de ferramentas para dentro da sala de aula. Óbvio que eu vou trazer tecnologia também, porque é o cotidiano deles, e eu tenho que adequar a construção do conhecimento ao contexto do qual a criança, né, o adolescente, eles estão inseridos hoje. Os alunos de hoje, eles não aceitam participar de qualquer atividade, qualquer coisa desanime, eles ficam, por isso que eu preciso ser todos desmotivados. Eles conversam muito por WhatsApp, Instagram. A interação com as pessoas, né? Ele interage com pessoas do mundo inteiro à distância. A gente está aqui também numa interação à distância, certo? A realidade é que hoje nós temos que trabalhar com os alunos que estão indiferentes aos conteúdos, aos objetos de aprendizagem. Eles estão desmotivados, desinteressados. Então, gente, numa visão freiriana da educação, o educador ele tem que intervir na realidade de maneira a que ela não fique neutra, né? Não pode ser neutra, e a gente tem que instigar os nossos alunos. E aí, gente, os jogos, eles ganham espaço dentro das escolas. Por quê?
Porque numa tentativa de trazer o lúdico para a sala de aula, as crianças se interessam mais. A gente não pode ver um jogo como um passatempo. Jogo não é passatempo. Jogo matemático tem objetivo claro, tá? Você tem um objetivo, um objeto de conhecimento a ser construído, um conceito a ser apropriado pelos alunos. Então, o jogo, quando bem escolhido, ele vai mudar decisões de uma criança e vai trabalhar muitas habilidades ao mesmo tempo, como trabalho em grupo, inibição de timidez, as crianças são tímidas, eles se soltam, voz de comando, decisão própria, autonomia, criação de hipóteses, levantamento de dados, valores e muitas outras ações. Por isso que o jogo, ele é muito, muito importante aqui. Então, gente, só para fechar, o jogo, ele é uma estratégia para o desenvolvimento de habilidades, de raciocínio e a organização de ideias mentais. Por quê? Porque ele auxilia o professor no processo de ensino-aprendizagem, tá? Porque ele une uma atividade lúdica e dinâmica com a aprendizagem. É isso que precisa, tá? E aí torna o ensino muito mais atrativo, desperta o interesse da criança, né, pelo assunto, pelo conteúdo. Meus amores, vocês serão professores polivalentes. E o professor polivalente, ele tem a capacidade não somente de adquirir, né, como também de transmitir o conhecimento básico, independentemente da área de conhecimento da sua formação inicial. O professor polivalente, ele tem como principal característica, né, um trabalho multidisciplinar no planejamento diário de suas aulas, né? É fundamental que você desenvolva algumas premissas básicas na sua atuação, como a gente já disse, domínio de conteúdo, boa didática, utilização correta da metodologia a ser aplicada, tá? E, por favor, falando em matemática, nada de listas para o Fundamental 1. E eu desejo que as suas aulas sejam encantadoras. Beleza? Deixa seu comentário aqui no vídeo, coloca aqui o que você achou desse resumão, o que mais lhe chamou a atenção, deixa aqui, beleza? Um beijo, beijo, queijo, queijo e até um próximo encontro.